Campeonato Nacional de Velocidade em Remo, prova rainha do calendário nacional, uma vez mais no Centro Náutico de Montemoro Velho, e este ano com a discussão da Taça Lisboa e de um novo troféu, o troféu Henrique Baixinho. Já lá vamos, para já aqui ainda uma imagem emblemática de Montemoro, justamente com o castelo, e regressamos à pista. Jornada 1, víamos ali aquelas bandeiras. Que vento se fez sentir na primeira jornada? Exatamente, na primeira jornada, no primeiro dia, estava muito vento. A Federação e os clubes até optaram por fazer um modelo diferente de regata, encostando as pistas e os atletas ao lado que estava menos vento e fazendo regatas, inicialmente time trial para apuramento da final e depois 2-2 nas finais. Ou seja, regatas em contrarrelógio, designadamente para os escalões jovens que estamos a acompanhar. Aqui temos a grande final de quadri para iniciados femininos e vantagem para a tripulação do Cerveira à distância de 1000 metros. Aqui o Cerveira a conseguir vencer esta prova. Mais uma vez, esta prova foi disputada 2-2. Neste caso, o Cerveira disputava com o Infante 2-2, e depois, mais tarde, o Caminhança e o Galitos disputariam uma segunda final, por assim dizer, e depois o melhor tempo venceria o Campeonato Nacional. Justamente, e o melhor tempo foi para o Cerveira, 4 minutos 11 para os 1000 metros do percurso. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Velocidade, a reunião de todos os escalões etários da modalidade num único fim de semana para a disciplina Shell. Ainda iniciados, ainda os escalões jovens, agora o quadriciclo para iniciados masculinos, e aqui vantagem para a tripulação do Infante. E o Infante com uma boa vantagem sobre o Viana Remadores do Lima, que vemos na imagem, mas mesmo assim o Infante a ter que dar o máximo até ao fim, porque uma vez disputadas estas provas 2-2, um novo formato, os atletas teriam garantido o seu melhor tempo para conseguirem alcançar o título nacional. Assim, o fecho de prova na grande final de quadriciclo para iniciados masculinos, vantagem para a tripulação do Infante. Aqui está a placa 1, a tripulação que está agora no seu ecrã, o Infante a registar aqui nesta final, na distância de 1000 metros, a registar o tempo de 3 minutos 29 segundos e por isso mesmo a garantir a primeira posição desta embarcação no escalão. Aqui o momento em que a tripulação do Infante cruza a linha de chegada. Ainda imagens da primeira jornada do Campeonato Nacional de Velocidade, competição disputada na emblemática pista de Montemoro Velho, a Casa Nacional do Remo, da Canoagem, uma casa inaugurada no ano de 2002 e já sendo palco de diversas competições internacionais de ambas as modalidades. Ainda a primeira jornada da competição, uma jornada onde o vento marcou fortíssima presença, daí estarmos a ver aqui regatas com apenas 2 embarcações, ou seja, as regatas a serem disputadas em regime de contrarrelógio. Já o quadriciclo para juvenis femininos, aqui aumentamos um pouco a distância, 1500 metros, e a vantagem para o Viana Remadores do Lima. Exatamente, aqui o Viana viria a ganhar, mas como se disse há bocado, a dar o seu máximo, porque a equipa que ficou em segundo lugar, o ginásio, vinha numa eliminatória mais tarde, vinha a disputar com a Académica. Por aqui se vê a importância dos atletas, mesmo 2-2, e terem uma tripulação ao seu lado e conseguirem ter aqui a adrenalina de uma regata e um novo formato, muito usado, por exemplo, em Inglaterra, que trouxe aqui uma nova experiência a estes atletas mais novos e que corresponderam muito bem. É a grande final de quadriciclo para juvenis femininos, 1500 metros na pista de Montemoro Velho. Vantagem para o Viana Remadores do Lima com 5 minutos 32. Chegámos um bocado atrasadas à largada, tínhamos medo de sermos desclassificadas, mas ainda bem que correu bem, ficámos em primeiro, é isso que se quer. Qual foi a estratégia que usaram? Sempre em frente, lutar pelo primeiro lugar a época toda e conseguimos.
Aqui ainda um aspecto do sempre emblemático momento do pódio, quadriscul para juvenis femininos, vantagem para o Viana Remadores de Lima, o Ginásio Figueirense na segunda posição e o Caminhense a ocupar a terceira posição. Ainda o escalão de juvenis, agora o setor masculino e agora também aquela que é a embarcação sempre mais aguardada em cada regata, o 8, o Shell de 8 remadores com timoneiro e vantagem uma vez mais para o Viana Remadores de Lima. Exato, o Viana Remadores de Lima foi um dos clubes com mais sucesso aqui nas camadas mais jovens, até que aqui na prova de 8 conseguiu o primeiro e o terceiro lugar. O Infante a intrometer-se aqui nestas duas tripulações. Vemos aqui estes remadores jovens, mas um 8 bem remado, bastante coeso, a vencerem o Infante, que vinha também nesta, digamos, eliminatória, já que foram 3 provas para disputar aqui o título. Em terceiro lugar ficou outra vez o Viana, que foi a primeira prova a largar, ganhando a ANL de Lisboa, também presente. Os outros clubes presentes nesta prova, o Fluvial e o Galitos, ficaram em quarto e em quinto lugar, respectivamente. E aqui uma imagem aérea da pista de Monte Moro Velho e já aumenta a chegada do Viana Remadores de Lima, com Duarte Iglesias, João Passo, André Pinto, José Neiva, André Quezado, Diogo Fontelo, Gonçalo Dias e Filipe Carvalho. Registram aqui 4 minutos 38 à frente do Infante e à frente de outra tripulação de Viana. Nós até fizemos uma prova boa e correu bem, correu tudo como esperado. Sendo que por causa do vento tiveram que fazer contra-relógio 2-2, qual foi a vossa estratégia na água? A estratégia foi dar tudo até ao fim, sem limites. Já tínhamos, a maior parte dos barcos já tinham feito prova antes, 2 provas antes, foi a terceira deles, e mesmo assim deram tudo e é espetacular. Aqui a satisfação do público presente no Centro Náutico de Monte Moro Velho para este fim de semana de remo, prova rainha da modalidade no calendário nacional, o Campeonato Nacional de Velocidade. Aqui a natural satisfação da formação do Viana Remadores de Lima a conquistar a primeira posição do pódio. Ora, uma prova que recordamos reúne todos os escalões etários da modalidade. Espreitamos aqui naturalmente apenas algumas das provas. Recordamos, tivemos provas ao longo de todo o fim de semana e neste compacto recordamos naturalmente apenas algumas. Espreitamos agora os veteranos. Quadriscul veteranos femininos, aqui a distância de 1000 metros e vantagem para o caminhense. Aqui já as provas do segundo dia, do domingo, a começarem com os veteranos, a regressarem à modalidade, também muito entusiasmo, muita paixão pelo remo, muita vontade de continuar a competir. Aqui o vento já um pouco mudado, já estava vento a favor. Estes atletas também já têm mais experiência, já conseguem aguentar melhor o barco, fazer provas em linha, 6 tripulações. Aqui já vemos a fase final da prova muito disputada, o Caminhense, com Ângela Fernandes, uma remadora muito experiente, e o Viana Remadores do Lima, que ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar iria ficar uma equipa mista entre a associação e a académica. E assim vantagem para o caminhense com 3 minutos 42. Esta prova é uma prova muito curta, 1000 metros, não dá quase tempo para nada, ou seja, é dura desde o início até ao fim. Sabíamos que tínhamos que lutar contra o relógio e tentar ultrapassar as segundas que ficaram em segundo, que foi as de Viana. Conseguimos e depois era tentar ver se a outra manga foi mais lenta um bocadito. Conseguimos e, com todo o respeito para as adversárias, fomos melhores, não é? Edição de 2017 do Campeonato Nacional de Velocidade. Veja-se aqui partida por handicap. É assim nos veteranos. Este é o Shell de 8 remadores com timoneiro, veteranos masculinos. Exatamente, nos veteranos, consoante a categoria de idades, há um handicap, ou seja, os atletas mais velhos, as equipas com a idade média mais velha, partem primeiro e depois, consoante a categoria, há handicaps estabelecidos, partem depois. Aqui a prova do 8,
mesmo sendo veteranos, saírem em grande ritmo, grande velocidade, e viria o Viana Remadores de Lima a ganhar tanto a primeira como a segunda posição, mas sempre muito perto e muito perto de seguida da tripulação mista da Associação Naval de Lisboa e dos Ferroviários do Barreiro. Aqui um pouco como os mais novos, haviam várias mangas de Shell de 8 e também das outras tripulações de veteranos, e depois era apurado o melhor tempo para chegarmos ao campeão nacional, até porque dependendo das mangas poderia ser necessário ainda adicionar algum tempo de handicap ao tempo final de cada uma destas tripulações. E assim o Viana Remadores de Lima a garantir as 2 primeiras posições do pódio. Na primeira posição, com a tripulação a registrar 3 minutos 10, outra formação do Viana na segunda posição e uma tripulação mista na terceira posição. Aqui um momento de descompressão da equipa veterana do Viana Remadores de Lima. Sentimos-nos bem, trabalhámos exatamente para fazer a regata com o perfil que fizemos. A atitude era muito positiva, muita confiança no início. Foi um mês de trabalho árduo, para compensar também o início da época um bocadinho mais atribulado e com maior instabilidade. E na água correu quase a 100% relativamente àquilo que pretendíamos que aconteceu no treino. Tivemos um ligeiro percalço na largada e cerca de 200 metros do fim por causa de uma vaga grande que nos desestabilizou um bocado. Mas pronto, a regata em si foi muito bem conseguida, o barco vinha a sair muito bem e quando assim é, estamos todos de parabéns. É uma equipa magnífica, é o segundo ano consecutivo que conseguimos renovar o título nacional e estamos muito felizes. E já o remo adaptado. A primeira largada de remo adaptado, cada vez com mais participantes no campeonato nacional, uma aposta da Federação e dos clubes muito bem sucedida. E Pedro Marques do Infante venceu a classe A, ou seja, a A de Arms, onde só há utilização de braços. Vamos escutar aqui Pedro Marques em representação do Infante. Senti-me muito bem, o rio estava um bocadinho com a ondulação, mas o vento estava a favor, mas foi uma regata bem disputada, com 2 colegas de clube, consegui largar bem, larguei à frente, consegui controlar o restante da regata, consegui visualizar os meus adversários, consegui controlar, foi uma regata dura, mas bem conseguida. E temos também aqui connosco o Presidente da Federação Portuguesa de Remo, Luís Aras Teixeira. Muito por incentivo dos Jogos Santa Casa, a Federação tem tentado dar um grande impulso ao remo adaptado. O que é que tem sido feito? A Federação tem respondido à escaltura, mas queremos muito mais. Tanto os Jogos Santa Casa como o Infante Dom Henrique, que tem sido um bocado líder e pioneiro no remo adaptado, a Federação disponibiliza todo o apoio, começou por disponibilizar todo o apoio material e o Infante agarrou isso muito bem e hoje em dia já até dispensa o apoio material da Federação e conseguiu mover-se com os próprios meios. E estamos a passar, juntamente com os Jogos Santa Casa, esse apoio para outros clubes que estão agora a dar os primeiros passos, como o Infante deu. E o nosso objetivo não é ter aqui 15 nem 20 atletas de remo adaptado, é ter muitos mais e para que naturalmente depois venham também a surgir, que não é esse o objetivo principal, mas que depois também surjam atletas de remo adaptado para participações olímpicas. Mas isso só um desenvolvimento muito sustentado é que vai permitir. O que nós fizemos com os Jogos Santa Casa, que é inovador, foi a verdadeira integração consegue-se com os remadores adaptados dentro dos clubes de remo. E aí fazem parte verdadeiramente da comunidade do remo nacional. É muito mais divertido para eles, é o Clube Naval Infante Dom Henrique, vem com a gente toda a remar e isso é a verdadeira integração e sustentabilidade. E espreitamos também a presença de um homem da casa, Telmo Pinão, paralímpico pelo ciclismo, mas que agora também está a dar remadas aqui na modalidade. Exatamente, o Telmo a descobrir o remo pelas mãos de Pedro Fraga e Nuno Mendes, que treinam em Montemor. Foi convidado a experimentar a modalidade e está muito satisfeito. É um complemento ao ciclismo e esperemos que continue. Eu tive uma lesão, mais uma lesão nesta tal perna em que tenho amputada, onde tenho a tal bactéria crónica. Fui submetido a uma operação, agora há uns 2 meses atrás,
tive 5 semanas internado e depois de sair, claro, o médico até tinha medo que eu viesse logo treinar e eu perguntei-lhe, mas daqui a quanto tempo? Ele, para dar um tempinho, e eu perguntei, então e remo, posso fazer pelo menos qualquer coisa? E ele, podes, vai lá, faz o remo. E foi aí que surgiu. Tenho 2 amigos cá, o Pedro Fraga e o Nuno Mendes, que já são atletas também olímpicos, que me têm ajudado aqui na recuperação, e um deles, num dia, disse, olha, queres fazer? E eu disse, opa, sei lá, eu nunca andei, nunca remei. Então vais experimentar, começas a remar agora um bocadinho, era isso que andava a fazer, visto que ainda não podia pedalar. Só ontem é que comecei a pedalar. E foi assim, surgiu deste convite e aqui vim eu, claro, desfrutar deste dia, foi extraordinário, eu adorei imenso estar cá. Exato, e hoje foi o dia da tua primeira prova no remo adaptado, como é que correu? Foi ótimo, quer dizer, ao início ainda tive ali alguns, não tenho experiência, a nível técnico é difícil, e eu no início estava-me a correr um bocadinho mal o arranque, a remada, mas depois tinha as mãos molhadas, pronto, foi tudo aqui algumas coisas que aconteceram no percurso para ir para lá, molhei os remos e tudo mais, mas foi giro, o que interessa foi participar, fiz segundo lugar nesta classe, foi engraçado, mas o que interessa mesmo é estar cá, é divulgar e estar com estas pessoas que são extraordinárias. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Velocidade em Remo, prova rainha do calendário nacional, realizada naturalmente na pista de Monte Moro Velho. Vamos já para os séniores. Aí está o Double School para séniores femininos, vantagem para o Sport Clube do Porto. Aqui já a primeira regata de 2000 metros, da parte da tarde de domingo, ainda com excelentes condições. O Sport com a Letícia e a Tânia a dominarem esta prova, fazem parte do Sport que tem dominado o remo feminino nos últimos anos. E podemos ver aqui também na pista 1 o Viana Remadores do Lima com Mafalda e Silvia Pissarreira, um grande regresso ao remo nacional. A Silvia, que remou pela Associação Naval de Lisboa e pelo Clube Ferroviário, diversas vezes campeã nacional nos vários escalões, e neste próprio barco foi várias vezes campeã nacional também. Aqui uma imagem espetacular das nossas câmaras a acompanharem a equipa que viria a ser campeã nacional, a Letícia e a Tânia, que simultaneamente foram campeãs nacionais de absolutos e também de pesos ligeiros. Nesta categoria de pesos ligeiros, as atletas têm que ter uma média de 57 kg entre as duas e um máximo de 59 kg cada uma. Uma vantagem considerável sobre o Viana nesta final. Exatamente, o Sport tem vindo a fazer um grande trabalho no remo feminino, tem vindo a dominar. O ano passado venceu todos os barcos femininos do Campeonato Nacional e aqui uma grande vantagem, e os parabéns mais uma vez a estas duas remadoras. A dupla Letícia Eva Gonçalves, Tânia Saraiva do Sport a garantir a primeira posição, 7 minutos 35, à frente de duas tripulações do Viana Remadores do Lima. Foi a grande final de Double School Séniores femininos. Foi incrível, treinámos imenso para isto. Houve o trabalho de ir a ligeira, perder peso, mas juntas, já queríamos fazer esta regata juntas há muito tempo. E o rio hoje ajudou. De fora parece pior do que o que está muito abafado e complica um bocadinho, mas de resto hoje até ajudou. E no programa de provas, seguimos agora para os júniores. Aí está a grande final de Shell de 8 remadores com timoneiros júniores masculinos. Aqui as tripulações Shell 8 júnior masculino, apenas 3 equipas a disputarem esta final. O Fluvial a demonstrar aqui a sua supremacia, a vir logo para a frente, a querer dominar, tendo acabado a prova com um grande domínio. E a emoção da prova acabou por ser entre o segundo e o terceiro lugar, entre o Infante e o Viana Remadores do Lima. Vantagem para o Infante por apenas 2 segundos no fim desta prova. E estão as remadas finais do Fluvial, vantagem assinalável da tripulação do Porto. Aqui o momento da chegada, o Fluvial a registrar 6 minutos 8, a garantir a primeira posição desta final. E depois aguardávamos pelas duas demais embarcações. Primeiro cortou o Infante e na terceira posição o Viana Remadores do Lima. Foi a grande final de Shell de 8 remadores com timoneiro para júniores masculinos. Sentimos muito bem, confirmar novamente o excelente trabalho que desenvolvemos no nosso clube e de marcar assim mais uma vitória
para o Fluvial, mais uma vitória não só para esta equipa, mas sim para toda a equipe, para todo o clube. Agradecer em especial ao nosso incansável treinador, Pedro Guimarães, que sempre nos apoiou com tudo. Para além de um treinador, foi realmente um formador para nós como pessoas, e assim só temos mesmo de confirmar o que é desenvolvido em Gaia, aqui em Montemor. Foi só uma confirmação mesmo do que estamos de fazer e de tudo o que temos vindo a desenvolver. E voltamos aos séniores, Quadrischool séniores femininos, a distância de 2.000 metros. Na final volta a estar em vantagem a tripulação do Sport Clube do Porto. De resto, duas destas remadoras tinham ganho, como vimos há instantes atrás, o Double School. Exatamente. A Tânia e a Letícia aqui a desdobrarem, ou seja, a fazerem uma segunda prova no mesmo dia, no Campeonato Nacional, a juntarem-se a Maria Rodrigues e a Inês Oliveira, a Inês remadora da Seleção Nacional de Sub-23. O ano passado representou Portugal na categoria de júniores, aqui de novo a mostrarem a supremacia do Sport no remo feminino nacional e a vencerem mais um título. Seguido do Sport veio o Caminhense em segundo lugar, com uma distância considerável para este barco, logo seguido do Vianas Remadores de Lima, de novo com Mafalda Felgueiras e Sílvia Pissarreira também a desdobrarem e a fazerem uma segunda prova. De relembrar que Sílvia ainda tinha efetuado um barco em veteranos, por isso era a terceira prova do dia para esta remadora. E assim, o momento final da prova de Quadrischool para séniores femininos. Vantagem para a tripulação do Sport Clube do Porto, a registrar aqui no Campeonato Nacional 7 minutos 32, a garantir o título de Quadrischool, à frente do Caminhense e do Viana Remadores do Lima. A final de Quadrischool para séniores femininos. Foi uma boa prova, acabamos a época bem. Conseguimos revalidar o título e para mim foi um privilégio poder remar com elas. Foi uma regata difícil? Mais ou menos. O vento a meio da prova começou a levantar mais um pouco, mas nada que nós não estivéssemos à espera e preparadas. E vamos já para o Double School séniores masculinos, prova sem a dupla olímpica nacional Fraga e Mendes e também sem a presença dos irmãos Costa. Exatamente, o Afonso e o Diniz também remam neste barco. Neste momento serão os nossos representantes no Double School Pesos Ligeiros Sub-23, que remam em Coimbra. Apostaram nesta cidade para estudar, mesmo de propósito para conseguirem fazer uma preparação e dedicarem-se ao remo. Mas vamos falar desta prova. Aqui a Associação Naval muito determinada. A eliminatória tinha sido muito disputada entre o Sport e a Associação, mas a Associação a demonstrar uma vontade tremenda em vencer esta prova. Largaram, fizeram os primeiros 500 metros demolidores, não dando qualquer hipótese, e depois o Sport veio a correr atrás do prejuízo. Também dois remadores, Diogo Coelho, também da Seleção Nacional, e André Pereira, um remador muito experiente, a correrem sempre atrás do prejuízo e não conseguirem chegar. Uma grande prova, uma grande determinação, sem dúvida, da Associação Naval de Lisboa a vencer mais um título, com dois remadores também muito experientes que já passaram pela Seleção Nacional. Remadores Pedro Costa e Pedro Afonso a registarem aqui 7 minutos 15 para os 2.000 metros do percurso, à frente do Sport e do Viana Remadores do Lima. E já a final descende de 2 remadores sem timoneiro. Há mesmo 2 remadores, mas um barco completamente diferente e a forma de remar naturalmente também o é, diferente. E o 200, o barco mais técnico do remo, onde cada remador só tem um remo a seu cargo, por assim dizer. E nesta prova o fluvial com Cláudio Rodrigues, remador que se transferiu, por assim dizer, do Caminhense para o fluvial, e Paulo Veloso, também um atleta bastante experiente, a vencerem com muita vantagem esta prova. Também de referir de novo mais um regresso ao remo nacional, Marcos Henriques, um remador que representou a seleção em júnior e em juvenil, a ficar no terceiro lugar com Daniel Carmo do Ferroviário, e o Sport a fechar o pódio em segundo. E assim vamos então para o fecho de prova. É o Shell de 2 remadores sem timoneiro. É a final do Campeonato Nacional de Velocidade e o momento em que o fluvial conquista o troféu desta especialidade com Cláudio Rodrigues e Paulo Veloso, 7 minutos
37, à frente do Sport, à frente do Ferroviário. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Velocidade. Fim de semana de remo no Centro Náutico de Monte Moro Velho. Neste resumo, naturalmente, apresentamos aqui apenas alguns dos melhores momentos da competição. Espreitamos o skiff para séniores masculinos, com um jovem de Praia de Mira a conquistar a primeira posição, o Tiago Silva. Ele que já tinha ganho também a competição júnior, mas nesta fase ainda é o Vítor Santos do Porto Escala em vantagem. Exato, o Vítor Santos saiu muito forte, foi a sua estratégia para tentar vencer esta prova, mas o Tiago Silva, remador da Seleção Nacional, presente no Campeonato da Europa, vai estar presente no Campeonato do Mundo em Júnior, em skiff Júnior, a fazer a sua prova, e acabou por passar o Vítor Santos, que fez uma prova muito corajosa, e a vencer aqui o skiff, também o skiff sénior masculino. Vemos ainda mais ao fundo Henrique Moreira do Galitos, que viria a ficar em terceiro lugar no skiff absoluto e a vencer o skiff ligeiro masculino. Ainda em quarto lugar, de referir a Manel Pita da Associação Naval, que também foi muito perto e tentar disputar as primeiras posições, tendo ficado com o segundo lugar na categoria de skiff ligeiro. Também um remador bastante experiente, que veio da Académica para a Associação Naval Lisboa a fechar aqui esta prova. E vê-se aqui, nesta imagem, já o Tiago completamente destacado, decidido para conquistar a vitória. Exato, o Tiago é um remador muito experiente, muito forte. Esperemos que continue por muitos anos e que tenha muito sucesso a nível nacional e internacional, e o troféu Henrique Baixinho muito bem entregue nesta prova. Um troféu que aparece pela primeira vez este ano e que é objetivo da Federação que continue no âmbito do Campeonato Nacional de Velocidade para premiar justamente o vencedor da prova de skiff séniores masculinos, um troféu que tem o nome de Henrique Baixinho, olímpico em Atlanta 1996, não com um skiff, mas com um shell de 4 remadores sem timoneiro. Aqui imagens com o grande vencedor, ele que junta o título sénior ao título júnior, Tiago Silva, jovem do Praia de Mira, a arrancar aqui também, naturalmente, o título nacional em séniores. Foi uma regata difícil, na altura, quando estávamos na largada, começou a soprar bastante forte o vento. Penso que aos 1000 metros, meio da prova, estaria ainda um pouco longe daquilo que viria a ser a vitória. Depois, pouco a pouco, consegui aproximar-me daquele que viria a ser o segundo classificado da prova e consegui acabar por vencer a regata com uma vantagem ligeiramente confortável. E agora és o primeiro vencedor deste troféu Henrique Baixinho, uma honra. Sim, uma honra ter este troféu na sua primeira edição, de um remador tão emblemático do remo português. E continuamos com o desfile das finais. Campeonato Nacional de Velocidade no Centro Náutico de Monte Moro Velho. Já o momento da largada do 400. Shell de 4 remadores sem timoneiro séniores masculinos, a distância de 2000 metros. Aqui na largada, a equipa mais próxima, o Caminhense, e da Associação Naval Lisboa, da equipa da Académica na pista 3, o Cerveira, o Galitos e ainda o Infante. Aqui nos primeiros metros ainda tudo muito junto, mas o Caminhense conseguiria vir para a frente e dominar por completo esta prova e ser campeão nacional. Relembrar que estamos aqui a dar apenas parte das provas do domingo e do sábado à tarde, mas quem quiser acompanhar um resumo mais alargado e as provas completas, principalmente dos séniores e dos júniores, poderá fazê-lo através da página do Facebook da Federação Portuguesa de Remo. Convidamos todos a fazê-lo, uma vez que houve provas muito, muito interessantes, muito disputadas, e merece a pena vê-las do início ao fim. Esta é uma delas. Aqui a disputa principalmente entre o segundo e o terceiro lugar, entre o Cerveira e a Académica, mesmo até ao final, com o Caminhense com uma vantagem considerável, um clube que tem apostado neste barco, no 400. Já o ano passado foram campeões nacionais e aqui voltaram a repetir o feito. Agora, no tempo de 7 minutos 1 segundo, Caminhense assim a garantir o título,
à frente do Cerveira e também da Associação Académica de Coimbra. É a edição de 2017 do Campeonato Nacional de Velocidade. Aqui o justo momento de descompressão dos remadores que acabaram de participar nesta regata, e voltamos lá mais à frente na pista para vermos aqui o Quadriscool Séniores masculinos. Cacia vai garantir a vantagem. Ainda não está em vantagem neste momento, mas vai recuperar até lá. E como referimos, esta foi uma das provas que vale a pena seguir. O Cacia, que aqui se encontra ainda em segundo lugar, seguido do Infante, a vir conseguir buscar a equipa do Sport nos últimos metros, uma final disputada até ao final, e o Cacia a conseguir o título nacional, mesmo no final da prova. Esta prova também é uma das provas mais importantes do Campeonato Nacional, aqui com a ausência do campeão nacional de 2016 e do segundo lugar, foi o Sporting e a Académica, aqui a darem a hipótese ao Cacia, também com remadores muito experientes, especialmente Luís Lopes, que remou no Galitos, a conseguirem no final ganhar vantagem e passar para a frente, sendo campeões nacionais de velocidade 2017. E aqui uma vista aérea da chegada. Cacia na primeira posição, 6 minutos 53, à frente do Sport Clube do Porto e também do Clube Náutico Infante Dom Henrique. E refira-se que o histórico Henrique Baixinho também remou aqui, no barco do Cerveira, classificado na 5ª posição. Foi uma regata dura, os primeiros 500 metros, com a questão do vento lateral um bocadinho mais lenta. Ficámos um bocadinho para trás, mas depois conseguimos ter uns segundos 1000 metros bastante fortes, conseguimos apanhar o Sport e acabámos por vencer. E regressamos à embarcação monolugar, agora o setor feminino, é o skiff para séniores femininos, e a Cláudia Figueiredo, do Cerveira, aqui em pleno destaque, praticamente desde o início da prova, ela que também tinha conquistado o título júnior aqui neste fim de semana em Montemor. Sim, a Cláudia, à semelhança do Tiago Silva na Praia de Mira, a fazer as duas provas, uma vez que, sendo júniores de segundo ano, podem também competir em séniores e, devido à sua capacidade física, por assim dizer, conseguiram ambos os títulos, fazendo a sua passagem à categoria sénior. Aqui a Cláudia já a controlar a prova. Ali em segundo lugar viria a Inês Pocinho da Académica, e refira-se que mais longe podemos ver Janine Coelho, também uma atleta muito experiente que representou diversas vezes a seleção nacional, diversos títulos, mãe a voltar aqui todos os anos ao Campeonato Nacional. Já o ano passado tinha conseguido medalhar, e aqui ainda viria a passar a Inês Pocinho, na nossa na imagem, e a conseguir o título de vice-campeã nacional de skiff. A Inês Pocinho, que fecharia o pódio, iria também ser a campeã nacional de skiff ligeiro, por assim dizer. Foi a primeira atleta ligeira a cruzar a meta nesta prova. Aqui nas imagens vemos a nossa atleta da seleção, Cláudia Figueiredo, tem feito um percurso muito interessante, medalhada na Regata Internacional de Pia del Luco, presente no Campeonato da Europa e agora a terminar a sua preparação para o Campeonato do Mundo deste ano em Júniores. E aqui o momento da chegada. Cláudia Figueiredo, do Cerveira, em vantagem, vai registar, após os 2000 metros de prova, 9 minutos 3. Vai cruzar a linha de chegada já a seguir, à frente da Janine Coelho, do Vila Condense, e também da Inês Pocinho, da Académica. Cláudia Figueiredo soma assim o título sénior ao título júnior que tinha conquistado anteriormente no programa desta edição de 2017 do Campeonato Nacional de Velocidade. A descompressão da remadora nacional, agora também na nossa reportagem. Correu bem, esta regata é o resultado de uma época inteira, trabalho, sacrifício. Não é fácil, mas temos de estar focados para o que é importante. É uma época dura, a seleção nacional. Mostrar o meu potencial que tenho, e tenho muito a mostrar ainda. É trabalhar e pronto.
é continuar o trabalho. E vamos lá então para a prova mais aguardada, a discussão da Taça Lisboa. Uma discussão que é feita justamente na última prova do programa, a prova de Shell de 8 remadores com timoneiro para séniores masculinos. Distância olímpica, 2.000 metros. No ano passado ganhou Viana Remadores do Lima. Na segunda posição ficou a Cerveira. Na água está já a edição de 2017. Recordamos, a Taça Lisboa é um troféu centenário que todos os anos transita e fica nesse período, nessa temporada, no clube que a conquista no verão. Vamos então para a discussão de 2017. Na pista 1 o Infante, na pista 2 a Académica, na pista 3 o Fluvial, na pista 4 o Caminhense, na pista 5 o Cerveira, na pista 6 o Sport Clube do Porto, o alinhamento para a edição de 2017. E talvez a prova mais aguardada do Campeonato Nacional, o 8, tínhamos aqui 3 equipas muito fortes que apostaram a todos os seus remadores nesta prova. O Infante e a Académica e também 6 remadores do Fluvial apenas disputaram esta prova. Vemos aqui a importância que esta prova continua a ter para os clubes. O Viana, campeão nacional 2016, não presente nesta final. O Cerveira, vice-campeão, com uma equipa, digamos, não tão forte, não a conseguir acompanhar aqui os 3 primeiros. Vemos que o Infante teve uma estratégia diferente e também apostou nos primeiros 1000 metros muito fortes, a querer liderar a prova. Vê-se aqui a determinação destes atletas, que fizeram também uma época muito interessante, sendo campeões nacionais de fundo. Era claramente a aposta do Clube Naval Infante Dom Henrique vencer este título, que não venciam há 15 anos. Nesse tempo, provas sempre disputadas entre o Infante e o Caminhense. Agora os tempos mudaram, mas o Infante a voltar a apostar, a ter um grupo de trabalho muito forte e a conseguir o título nacional. A Académica, que arrancou um bocadinho mais tarde, a conseguir na parte final passar o Fluvial e ainda a ameaçar aqui o título do Clube Naval Infante Dom Henrique, mas a não conseguirem. Vemos aqui a parte final, a Académica a lutar, tentar chegar, mas o Infante Dom Henrique, naquelas cabeças não haveria outra ideia que não vencer o título nacional, e aqui muito bem comandado por Pedro Menezes nesta prova, a responderem ao ataque. Pedro Menezes, que tinha também o seu irmão Miguel a remar com ele, um sonho que tinham vencer esta prova, uma promessa que fizeram os dois, e aqui a conseguirem uma grande vitória. A Académica voltar aqui ao 8 em segundo lugar e o Fluvial em terceiro. E assim o Infante assegurar a primeira posição do pódio, título nacional. A Taça Lisboa volta para Gondomar este ano no tempo de 6 minutos e 15 segundos. Antes de mais, eu queria só agradecer a toda esta equipa. Como viram, foi uma taça ou um campeonato não só de nós os 9, 8 mais a timoneira, mas sim de um grande grupo, de um grande espírito de grupo, de uma grande família que se reuniu em torno deste objetivo. Deste grande objetivo foi o Campeonato Nacional de Velocidade, passando também pelo Campeonato Nacional de Fundo. A regata foi, nós sabíamos que ia ser uma regata bastante disputada, bastante difícil, desde o início ao fim. Nós tínhamos 2 tripulações que iriam lutar pelo primeiro lugar. O Fluvial e a Académica sabíamos que iam estar ali no nosso encalço desde o início, viu-se pelas eliminatórias. Agora na final nós tínhamos delineado muito bem o nosso plano de regata, saímos disparados para a frente, conseguimos controlar, digamos que a regata até aos 1000 metros, tendo sempre em vista o segundo e o terceiro lugar, controlando. E na parte final fomos muito mais fortes e vencemos, era merecido. Nós viemos a lutar todo o ano para isso. Era uma taça, como já disse há pouco, que não vinha para o nosso clube há 15 anos e nós queríamos muito tê-la de volta e manter na nossa casa durante muitos e bons anos. Nós temos uma equipa forte, temos uma equipa disposta a isso e vamos fazer tudo para que ela não saia mais do nosso clube durante uns bons anos. E assim fechamos mais uma jornada, mais um campeonato nacional, sempre com todos os escalões, desde os mais novos, que nos enchem sempre cheios de alegria com os seus sorrisos, até aos mais velhos, dezenas, centenas de regatas, mais de 1000 atletas presentes neste fim de semana. Sim, e hoje em dia felizmente que já se tornou rotineiro termos fins de semana de 100, 129 regatas. Eu lembro
acho que o primeiro ano ou o segundo ano eram 100 regatas, agora já são 129. E isso prova que a modalidade está a crescer. Eu acho que é muito importante. Os clubes fazem um esforço gigante durante o ano todo para chegar a este dia em provas de 6 minutos, de 7 minutos e verem as coisas recompensadas. Nós também trabalhamos o ano todo para que isto corra bem. E pronto, não está perfeito, é um caminho a seguir, mas temos vindo a melhorar. Todos os anos tentamos melhorar as falhas dos anos anteriores. Este ano aprendemos muito, especialmente no dia de ontem, com os jovens e com as condições de vento para os jovens. Já vamos tomar nota no papel, que é para o próximo ano não cometemos os mesmos erros. E assim foi a reportagem na edição de 2017 do Campeonato Nacional de Velocidade.